Tenho uma palavra pra você. Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos já na terceira lição desse trimestre, onde estamos estudando sobre ordenanças bíblicas, doutrinas fundamentais imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. A aula de hoje é a lição de número 3, ordenança para congregar e prestar culto racional. Nesta aula nós vamos estar falando sobre as pessoas, muitos crentes não querem congregar mais, apenas querem viver, ter uma participação na televisão, um negócio que é muito bom, principalmente o YouTube, está cheio de pessoas pregando, ensinando, mas nós precisamos da comunhão ali, de estar juntos na igreja, adorando a Deus. Por isso essa lição vai chamar muita atenção. A introdução diz o seguinte: muitos deixam de congregar por qualquer motivo. É o que está acontecendo hoje. Qualquer motivo está levando as pessoas a não congregar. Então, uns é dificuldade, outros é lutas, mas tudo isso jamais deverão ser empecilhos ou desculpas para que alguém deixar de participar das atividades da igreja. Quem é mais velho, principalmente quem mora em área rural, em pequena cidade, sabe que a gente antigamente caminhava longa distância para vir a uma escola dominical. E hoje muitos estão deixando de congregar. Dentro do primeiro objetivo, eu vou estar mostrando que não devemos deixar de congregar. O esboço da primeira parte da lição, tópico 1, diz o seguinte: não deixando de congregar. A palavra hebraica Gaal, quer dizer assembleia, e da congregação. São termos mais frequentes usados para designar uma reunião de Israel com propósito religioso. Então a definição de português para congregar é ficar junto, juntar-se. Então, professores, professoras, traga para os seus alunos, para a sua sala de aula, a importância de estarmos juntos, unidos, e congregando na palavra do Senhor. Eu estou mostrando aí para vocês, eu preciso de oração, muitos irmãos, há menos de 60 dias, eu estou pastoreando uma igreja que tem poucos crentes. E nós começamos domingo passado, começamos a escola dominical, né? Na primeira escola já começamos, e aí nós servimos um café e depois iniciamos a aula. Como vocês estão vendo aí, são pouca gente, mas eu acredito que logo nós vamos ganhar almas para Jesus, vamos ter um grande número nesta igreja. Portanto, preciso da ajuda e da oração dos irmãos. A palavra de Deus nos esclarece que precisamos congregar. Um membro fortalece a outro, e Cristo fortalece todo o corpo. Então é assim, um ajudando os outros. No tópico 1.1, que significa a igreja e a sua missão. Então a igreja, ela significa a união de todos aqueles que foram escolhidos e chamados por Deus, foi enviado a este mundo para redimi-los de seus pecados. Quando nós falamos aqui em igreja, que significa a união de todos, nós não estamos falando do templo, nós estamos falando da igreja de Deus, que somos cada um de nós. E quando nós nos unimos todos, nós vamos para onde? Nós vamos para o templo, que nós nos chamamos de igreja, para juntos participarmos da comunhão e também de estarmos unidos uns aos outros. Então é por isso que a igreja é definida como sendo o corpo de Cristo e o Senhor é a cabeça. Então a igreja traduz do latim, traduzido do latim ecclesia, ou ecclesia, que basicamente significa assembleia pública, ou algo como reuniões
dos que foram chamados. Chamados de fora, chamados para fora, sair do mundo. No final da lição, no último tópico, vocês não percam, vou mostrar algumas doideiras, pessoas assemelhando a pessoas dominadas por espírito imundo, né? Por espírito das trevas, que estão sambando com reteté dentro das nossas igrejas. E nós precisamos alertar, pastores, alerta. Eu vou mostrar que o fundador da Assembleia de Deus, em 1920, por aí, 20 e pouco, ele já alertou, no final da lição eu estou mostrando, ele já alertou sobre esse movimento de reteté, que não tem nada a ver com pentecostal, não tem nada a ver com cristianismo, é apenas uma imitação aí, mas uma imitação totalmente diferente, onde as pessoas vivem sambando e pensam que está adorando a Deus. Mas vamos para o que nós estamos estudando. Eclesiologia, que é o estudo, né, das igrejas, né? Eclésia, né? No grego eclésia, igreja, lógica, estudo, então estudo da igreja. Então, eclésia ou igreja, que basicamente significa assembleia pública, ou algo como reunião dos que foram chamados. Então nós fomos chamados para estarmos juntos, unidos, sair do mundo e agora nós formar um só corpo com Cristo. Então, pela combinação de duas palavras que significam no grego original, né, chamar para fora. Então a missão da igreja, em primeiro lugar, é evangelizar o mundo, não é ficar dentro de quatro paredes. Nós vemos que há um conformismo hoje. A igreja está dentro de quatro paredes, dificilmente a igreja sai lá numa praça ou sai lá fora para poder pregar o evangelho. E quando vão evangelizar, igrejas que são lotadas, aparece o mínimo de pessoas. Então esquece que nós fomos chamados, nós fomos tirados das trevas para a luz, para nós poder anunciar, né, a grandeza, né, daquele que nos chamou das trevas para a luz. Então, a missão da igreja, em primeiro lugar, é evangelizar o mundo. Em segundo lugar, para os crentes cultuarem e adorarem a Deus. E em terceiro lugar, para praticar a mordomia cristã, ajudando, né, a igreja e ao próximo. E em quarto lugar, para ensinar o discipulado e aprendizado da vida cristã, para que cada crente chegue à medida da estatura de Cristo e à unidade da fé. Então a eclesiologia, né, eclésia, igreja, né, chamados para fora. Então a igreja é entendida como as pessoas que abandonam o mundo. As pessoas abandonam o mundo e vêm, né, entra pelo aquele ato batismal que nós vemos na primeira lição, crê e for batizado. Elas deixam tudo ao ser sepultado, a ser batizado, mergulhado na água, está sendo sepultado, morrendo para o mundo e vivendo para Deus. Está aí esta imagem aí, onde uma pessoa está saindo para fora. É isso. Deus nos está chamando para fora do mundo, para fora. E também está nos chamando, às vezes, para sair fora da igreja e irmos evangelizar. Na minha congregação, né, falei com o meu pastor presidente, e algumas quinta-feiras nós vamos estar saindo para fora da igreja e indo na frente da casa do irmão fazer um culto de evangelização, chamar os perdidos para saírem do mundo e vir para a igreja. Então, entenderam bem o que significa eclésia. Eclésia significa para fora, chamados para fora. Então é interessante, eclésia chamado, né? Que significa para fora, eclésia chamado. Estão entendendo aí, irmãos? Significa para fora e eclésia chamado. Então nós fomos chamados para fora, não é para viver no comodismo, ok? E aí nós estou trazendo aí, mostrando aí, ó, essa pessoa aí está sendo tirada para fora e os outros aqui estão para receber. Daí a pessoa cheia com seus pecados, com suas falhas, e nós recebemos aqui e a levamos para Cristo. Saia do mundo e venha para Deus. Os professores e professoras devem explicar bem isso aí para os seus alunos. O tópico 1 e 2 diz assim:
Os que habitam na casa do Senhor são bem-aventurados. O salmista diz que amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelando e desfalece pelos atos do Senhor. Então, nós precisamos ter desejo de ir à casa de Deus. Professores e professoras, muitas pessoas já jogaram Deus para o segundo plano. Só vão se acordar quando Jesus voltar, que eles ficarem, né? Que a igreja, a real igreja, for arrebatada e eles ficarem. Mas as pessoas se acomodaram e já não querem estar mais no tabernáculo do Senhor. Então, esteja na casa do Senhor com espírito voluntário, com coração alegre. Então você, irmãos, jovens, professores e professoras, pede e ensina para seus alunos para eles não abrirem a mão de frequentar os cultos na igreja. O salmista pensou que a alegria, né, quando chamaram para estar na casa do Senhor. O tópico 1.3, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então, irmãos, aqui nós podemos contemplar com destaque a ênfase horizontal. Aqui, ó, a atenção, né? Ou seja, a atenção para outros homens. Você está aqui na horizontal, comunhão entre os irmãos. Se o irmão congrega em casa, não tem como ajudar esse irmão e não pode ter como nós temos comunhão. É por isso que eu, na minha igreja escola dominical, eu estou trazendo um café da manhã para que nós sentamos à mesa e sentimos comunhão, comer juntos. Então, comunhão entre os irmãos é bênção de Deus. E aí ele fala aqui, a comunhão na horizontal. Porque tem aquelas pessoas que não perdoam, tem aquelas pessoas que têm mágoa dos irmãos e não se acerta. Então eles não têm acesso aqui na vertical, ir a Deus. É o corpo na horizontal e a cabeça que é Cristo aqui na vertical. Então só vai bem se vertical e horizontal estiver bem, principalmente a horizontal. Então a amizade e a união com os nossos semelhantes faz-nos crescer na presença do Senhor. Alguns se contentam em assistir um culto pela televisão ou pelas redes sociais, né? E aí então, mas eles não são participantes dos cultos, mas eles são espectadores apenas veem pela tela e não tem aquela reverência. Não vai dizer que na sua casa assistindo um culto ou assistindo um vídeo pela internet, você tem a mesma reverência que você tem na igreja. Não tem, pois não é um ambiente apropriado somente para isso, é um ambiente familiar. É importante estar tendo a palavra de Deus sendo divulgada? É importante, mas é necessário que você faça isso em casa, mas vá cultuar na igreja. Explique isso, professores e professoras, para os seus alunos. Pastores, traga um alimento que dá graça, que dá vida, que edifica, para que as pessoas tenham desejo de vir à igreja. Então a comunhão e o amor fraternal devem basear na nossa vida espiritual. Os membros do corpo de Cristo não podem viver separados, desunidos, com divisões. Então vamos ensinar essa união. Ó, com bom, com suave, que os irmãos vivam em união, entrelaçado. Precisamos viver em unidade, cooperar uns com os outros. Jesus orou: Pai, eu peço que eles sejam um, assim como eu, né? E o Pai somos um. Então, dentro do segundo objetivo, eu vou falar sobre não perder o desejo de congregar. Irmão, nós vamos estar vendo agora, as pessoas perderam o desejo. Então, dentro desse esboço da segunda parte da lição, tópico 2, não perdendo o desejo de congregar. Nós estamos ricos. E eu vou estar falando por que nós estamos ricos e por que nós não queremos mais congregar. Muitos se decepcionam com seus pastores ou líderes religiosos, ou por simplesmente frieza espiritual. Outros pensam que encontrarão igrejas perfeitas, pastores perfeitos, e então trocam de igreja como trocam de vestuário. É uma trocação de igreja, meus irmãos, que não é fácil. Também muitas lideranças também começam a pisar nos crentes, começam a pisar e aí começam a decepcionar. Ainda bem que eles vão para outra igreja, porque se ficar ali o pastor mata. Tem pastor tem liderança que é desse jeito, mata. É uma opinião, acho que ele é um orgulho.
Não, irmãos. Como pastor, nós precisamos ser servo. Se nós aprender a sermos servo como pastor, nós vamos ganhar outros para Jesus. Você chega para dirigir uma congregação, ou para dirigir uma igreja, para pastorear, você encontra pessoas que vão te rejeitar. Isso é comum. Mas o que você vai fazer? Você não vai atropelá-las, você vai conquistá-las. Faça tudo quando você chegar numa igreja para pastorear, faça tudo para não perder os que estão ali, que estão fracos. Fortalece eles e ganhe outras almas. Não bata de frente. Aprenda a ouvir. Muitas vezes machuca, mas você é preciso mostrar o amor, porque você está ali para não perder nenhuma ovelha. Então as pessoas estão trocando de igreja como se troca de vestuário, né? E com certeza aqueles que querem uma igreja do jeito deles não vão encontrar, só se eles fazerem uma mesmo assim, só se for só para ele, porque outros não vão concordar. E aí nós temos também outros que esperam culto para eles e não para Deus. Eles querem fazer culto para eles. Quem tem que aceitar o culto não é o homem, mas sim o dono do culto. Não é a igreja que salva, mas o que contribui. Isso eu não tenho a menor dúvida, segundo o nosso comentador. O top 2.1, consequências ao deixar de congregar. Na hora da luta, a resistência é formada em volta dos que são igreja. Mas assim não deixe de congregar. Exército não é feito de um soldado só. Eu estou servindo a Deus na minha casa, só que você é um soldado só. Você não pertence ao exército de Deus. Então ficamos mais vulneráveis. Roubados assim, ficamos mais vulneráveis às astutas ciladas do diabo. Quando deixamos de congregar, é isso que acontece. B, já é uma cilada do inimigo. Veja, nós estamos dizendo que quando você deixa de congregar, perdemos a comunhão um dos outros. Deixando de congregar, deixamos também de participar da ceia. Isso gera morte, gera doença, gera enfraquecimento. Deixamos de congregar, deixamos de trazer também todos os dízimos e de ofertar na casa do Senhor. A glória que desce na igreja não é a mesma que desce em sua casa, não desce em qualquer lugar. A glória que desce na igreja é na igreja. Então no dia de Pentecostes, onde eles estavam, reunidos no mesmo lugar, e receberam ali o batismo com o Espírito Santo. Top 2.2, porque alguns abandonam a igreja. Como membros do corpo de Cristo, temos que estar comprometidos com a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Delega, pastor, dá trabalho a quem quer trabalhar. Tem pessoas que às vezes não sabem fazer nada, mas dá para segurar ali uma partitura, ele já está se sentindo útil. Dá para cuidar de uma porta, né? Cuidar da organização, alguma coisa que cai no chão da igreja. Tem pessoas que querem trabalhar, fazer o que for, mas quer ser útil na obra de Deus. Então, como nós estamos vendo, por que eles abandonam a igreja? Por quê? Porque dão ouvido a conversas estranhas, que não é a vontade de Deus. Porque a fraqueza toma conta deles, e eles são levados pelo vento. Nós estamos cheios de pessoas assim, que abandonam a igreja porque são levados pelo vento. Outros abandonam porque pensam que são os mais perseguidos. Você é crente, mas por que fulano está bem e eu estou dessa forma? Outros abandonam porque preferem escutar algumas pessoas do que o pastor da igreja, a liderança da igreja. Outros porque não dão valor ao sofrimento de Cristo na cruz por si mesmo. Outros porque acham que o pastor não é muito simpático com eles. É um machismo tremendo. Acho que o pastor não gosta de mim. Acho que o pastor é chato. Acho que o pastor é isso aqui. Não é dessa forma. E outros porque a amizade dos irmãos não tem muito valor. Por isso eles abandonam a congregação. Outros abandonam a congregação porque só congregam se foram líderes, se tiverem os seus nomes aclamados. Tem pessoas que querem estar, se pudesse, colocavam um quadro com o nome dele lá na frente da igreja para todo mundo ver, né? Então, meus queridos, é complicado. Tem aqueles que deixam a igreja também porque não ama a igreja. Ele não ama a igreja que ele pertence. Se ele amasse, ele contribuía, ele estava lá e estava prestando ali culto a Deus, ali com os irmãos. Outros porque pecam e fica receoso da confissão. Outros porque abandonam a igreja porque
tanto faz, não sente mais prazer, ou estão sempre cansados. Ah, estou cansado, está sempre cansado. Outros porque os prazeres do mundo sufocam eles. É melhor ficar em casa, assistindo uma televisão, assistindo um filme, fazendo isso e aquilo. Nós estamos ricos, nós enriquecemos. Um dia um irmão perguntou para mim: irmão Demar, por que não está acontecendo as coisas na igreja? Porque muitos irmãos não querem congregar mais, porque os irmãos parece que estão vazios. É nada, irmão, tão ricos. Rico não precisa de Jesus. Tem televisão, tem internet, tem comida, abriu a geladeira, tem tudo, não falta nada, está rico. E aí não precisa de Jesus. Aí vai para a igreja, em vez de ser um tição que acende, é um tição que apaga. Porque eles abandonam a igreja porque não aceitam a forma que o pastor trabalha. É assim, irmão, nós estamos vivendo isso. Então, se esqueceram de Deus. É por isso que está acontecendo muita coisa. A pessoa está: meu Deus, por que está acontecendo isso? Meu Deus, por que está acontecendo essa perseguição do Brasil? Por que está tirando a nossa liberdade de expressão? Será que o culpado de tudo isso, eu estou perguntando, não somos nós mesmos que abandonamos a Cristo e agora vamos pagar para ver se nós despertamos para servir ao Senhor melhor? Porque quem sabe daqui a um dia você não tem um telefone em casa. Quem sabe vir um comunismo e você vai depender do governo. E aí você vai lembrar dos tempos que a igreja estava aberta, que a igreja estava pregando, mas você não valorizou. E por isso veio tempos ruins. Por isso Deus castigou a nação. Ou Deus não castiga mais. Lembra de Israel? Quantos sofreu, foi levado para o cativeiro, quantos morreram? Prejuízo tremendo. Por quê? Porque se alongaram de Deus. Então, sabe lá que esse tempo que estamos vivendo, apreensivo, liberdade de expressão sendo aí atingida. Nem tudo nós podemos falar mais hoje que somos censurados. Será que tudo isso não tem a ver com o nosso distanciamento, porque deixamos de congregar, deixamos de estar com Deus e agora nós somos donos do nosso nariz? Fez uma chuvinha, eu ainda hoje na escola dominical, falei para os meus irmãos da igreja que eu pastorei: irmãos, ora a Deus para Deus dar um guarda-chuva. O tempo dá uma chuvinha, o povo não vem na igreja. Irmãos, vamos adorar a Deus. O 2.3 diz assim: aprendendo com o exemplo de Jesus. Era costume de Jesus estar nas sinagogas para a leitura da palavra de Deus. Estava sempre presente no templo, como também os seus discípulos. Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Então isso aí o comentador está dizendo para mostrar que Jesus ia à igreja e nós devemos ir também. Onde Jesus foi apresentado? No templo. Onde Jesus estava com 12 anos de idade. Entre os doutores aonde? Na casa dos doutores? Não, no templo. Esse doutor não é médico, doutores fariseus na palavras, no judaísmo. E do que Jesus chamava o templo, do que Jesus chama a igreja? Jesus chama a igreja de casa de oração, e você se alongou, você não participa mais da casa de oração. Então os discípulos não se ausentaram do templo. Ele estava lá nas orações de noite e de dia. Pedro estava preso na casa de Maria, tinha oração. Então a igreja se reunia. Se não tem uma igreja, tem aquele povo que se reúne. Vamos para o ponto 3. Dentro desse objetivo eu vou destacar que precisamos prestar culto racional a Deus. Culto com inteligência, culto com inteligência, culto com sabedoria. Entendeu, irmão? Culto com inteligência, culto racional, culto com sabedoria. Então, dentro do esboço da terceira parte da lição, do tópico 3, oferecendo um culto racional. Veja Romanos 12:1, né? Ele diz: rogo pela compaixão de Deus que vos apresenteis em sacrifício vivo e santo, que é o vosso culto pela razão. No grego, latreia, quer dizer serviço racional, serviço com raciocínio. Indica originalmente serviço de Deus, isto é, adoração. Nós temos latreia, aí nós temos alatria. A alatria já é negação de Deus. Só para os irmãos entenderem aí, mas
latreia é culto com a razão. O culto racional ou espiritual está sendo trocado por, irmãos, por várias coisas, vários retetés eu vou estar mostrando. O racional aqui é o que procede da razão, que se baseia no raciocínio, com entendimento dotado de inteligência. Olha o que está acontecendo em nossos dias. Isso já está entrando na Assembleia de Deus. Ontem eu dizia para os irmãos, estava explicando, irmãos, ontem não, hoje na escola dominical eu estava ensinando e dizendo para eles, cuidado com pessoas que estão dizendo que está cheio do Espírito Santo e está com a mão aqui, ó, e rodando para lá e para cá. Examinar esse Espírito para ver se é de Deus. Um culto sentimental é uma das emoções que fala mais alto. Observe as imagens que veremos a seguir. Nosso objetivo não é assustar ou manifestar um espírito de crítica, mas levá-lo a uma reflexão séria sobre esse tema. Irmãos, está acontecendo isso na igreja, o povo está rodopiando, pulando, saltando. Um dia um jovem falou, eu gosto mesmo é de reteté. Que reteté, rapaz, precisa adorar a Deus. O 3.1, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrificar a vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Isso é um sacrifício santo, voltado para Deus. Olha aqui, o povo está no reteté mesmo, fazendo a vontade da carne, olha isso aí. Este menino que supostamente está sendo usado pelo Espírito Santo, observe também a posição do seu braço esquerdo em suas costas. Fique atento no braço esquerdo da moça de rosa. Ela faz parte do conjunto musical da igreja. Os irmãos entram na internet, vejam isso aí também, e veja que religião afro que invoca demônio e que procede desta forma. Vamos cuidar, meus irmãos, pastores, abre o olho. Esse cai na igreja, empurra, sopra, as pessoas caem, é de Deus. Vamos devagar. O evangelho é para levantar. Então, nós precisamos sacrificar a vontade da nossa carne para fazer a vontade de Deus. As pessoas não vão mais no baile porque diz que agora é crente, se convertido, e vem para a igreja para fazer reteté. Você pode não acreditar, mas o que estamos vendo é um culto em uma igreja evangélica pentecostal. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Deus não está atrás de adoração forçada, coagida. Por isso ele deu livre-arbítrio ao homem. É por isso que nós, como liderança, nós como pastor, nós precisamos dar bom pasto ao povo, procurar conquistar para eles irem para a igreja. Não porque nós forçamos eles a estar ali. Não, Deus não quer isso. Deus não está atrás de sacrifício. Ele está atrás de um espírito quebrantado. É isso que ele está atrás. Então o Senhor não se entusiasma com coreografia ou expressões externas que não partem do coração. Irmãos, um culto numa igreja pentecostal. O que é isso, irmãos? Vocês veem, é tanta coisa, tanta inovação. A Assembleia de Deus tem que continuar no seu lugar. Deus não está atrás de sacrifício, né? Ele está atrás de um espírito quebrantado. Olha aqui, né? Sapatinho de fogo. Essas músicas aí que o povo faz aí o seu reteté. Se levanta um gajo novo, calça o sapato de fogo e sai recebendo poder. Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar. É que o varão do movimento chegou pra movimentar. Eu calcei sapato de fogo eu calcei. É que o varão do movimento chegou aqui outra vez. E só a ele
prestará culto. Esse pula-pula sem discernimento dentro da igreja não está adorando a Deus. Vai trazer sérias consequências, está trazendo já sérias consequências. Nós adoramos a Deus, amamos as pessoas e gostamos de coisas. Mas nós precisamos saber discernir o que agrada a Deus e o que não agrada. Tem coisas que não é de Deus, está dentro da nossa igreja, das nossas igrejas, mas são coisas de Satanás. Jesus está orando, está jejuando, e aparece Satanás lá fazendo uma oferta para Jesus, e ele diz: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Quando alguém está pulando sem entendimento, pulando, eu vi uma vez um jovem, não seja aqui, bateu a cabeça na parede pulando. Irmãos, o que é isso? Que falta de culto de raciocínio. É culto racional que a lição está nos ensinando. E aí, irmãos, veja o que diz o nosso fundador da Assembleia de Deus no Brasil sobre esses cultos. Gunnar Wingren, um dos maiores fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, foi informado de que certo movimento pentecostal começava a alastrar-se por Santa Catarina. Sem perda de tempo, Wingren deixou Belém do Pará, berço do pentecostalismo brasileiro, e embarcou para o sul. No endereço indicado, veio ele a constatar: não se trata de Pentecostes, mas feitiçaria e baixo espiritismo. O movimento do Reteté não é de origem brasileira, mas estrangeira, que na verdade esse nome só é conhecido aqui no Brasil. O seu nome real é Unção de Toronto, por pertencer à prática esotérica da Igreja Comunhão da Videira do aeroporto de Toronto, no Canadá. Veja bem o que falou aí o fundador dessa Assembleia de Deus no Brasil. Conclusão: vimos na presente lição a relevância de procurarmos cultivar a comunhão coletiva, pois é fundamental para a prática da mutualidade cristã. Suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, exaltar uns aos outros, dentre outras coisas. Deus abençoe a todos os internautas, que possam servir com a consciência e a responsabilidade que recai sobre cada um de nós de participarmos do glorioso culto na igreja, um culto pela razão. E até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.